Pessoal, bom dia. Então, vamos dar início à nossa aula, né, de Fundamentos da Informática. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre os números binários, né? Quando a gente fala aí de Fundamentos da Informática, toda vez que a gente falar, na verdade, dessa parte de hardware e software, né, que estão relacionados à área da informática, não tem como a gente não associar a questão dos números binários, tá? Quando a gente fala números binários, números binários, números binários, o que que tem a ver isso, né? O que é isso, Gi, na verdade? Então, se a gente voltar lá no começo das nossas aulas, quando a gente viu o que era um computador, o que era um software, quando a gente falou de sistema operacional, que eu falei para vocês que o sistema operacional era o responsável, né, por fazer a comunicação entre o hardware e o software de um computador, que o sistema operacional ele trabalha na linguagem de máquina, né? Então, quando a gente fala linguagem de máquina para o computador, pessoal, se, né, a única coisa que ele consegue entender, né, assim, tem como eu visualizar isso? Não, não tem, porque hoje isso tudo acontece muito rápido, isso é imperceptível para as nossas visões, tá? Mas para o computador, pessoal, o que que acontece? Ele só identifica com corrente elétrica ou sem corrente elétrica. O que que é isso de concorrente ou sem corrente? Na verdade, significaria aí esse 0 e 1, que é a linguagem binária que a gente fala, tá? Que nada mais é do que com corrente elétrica equivale ao número 1, sem corrente elétrica equivale ao número 0, tá? Tudo isso, essa questão de com energia, sem energia, essa combinação faz com que o computador ele consiga identificar o que o usuário está tentando fazer, tá? Só que aí ele identifica sozinho? Não. Então, que nem, por exemplo, quando a gente vai lá e digita a letra A, tá? A letra A, ela tem uma combinação de 0 e 1, tá? Que forma aí os bits, né? Então, 8 bits, a gente tem 1 byte. Então, a letra A, ela tem uma combinação de 1 byte aí, que são a junção de 8 bits, que é o 0 e 1, tá? Então, a hora que eu digito a letra A, existe aí, lembra que a gente fala que o sistema operacional, ele faz todo esse controle, né? E aí existe a tabela ASCII, que está interna, e ele faz toda essa conversão, e ele identificou, através do 0 e 1 que a gente digitou a partir do A, ele identificou que ele tem que retornar para a gente a letra A, tá? Então, isso é tudo muito rápido, tá? Ai, Gi, mas e aí como que funciona? Vocês têm que aprender a questão sobre os números binários, por quê? Porque eu espero e desejo muito que vocês, a maior parte, consigam passar em algum concurso público, tá? Quando a gente fala de concurso público, principalmente na nossa área de informática, existem algumas coisas que são essenciais que as pessoas precisam saber. E os números binários estão entre elas, tá? Então, eu preciso decorar todas as sequências aí de cada letra, de cada número, de cada caractere especial? Não, não precisa. Vocês precisam ter o conhecimento de como isso é feito, tá? Então, na semana passada eu coloquei aquela videoaula que eu falei gravando, mas eu vou passar rapidinho para vocês aí por cima para que vocês tenham ideia. De novo, e aí a gente vai fazer conversões de números juntinhos de novo, tá? Então, no nosso caso, não é esse aqui por enquanto, que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Então, na semana passada, eu passei para vocês esse material de fundamentos da informática, que são as representações binárias, né? Então, pulando aqui o que são códigos binários, né? Que ele vai falar que é uma linguagem de máquina. O que é importante que vocês gravem na cabecinha de vocês? Código binário, quando falar bi, vocês já vão entender que é 2, tá? Inário, que significa de número, ou seja, base de 2. Então, todos os números que nós queremos saber qual é o número binário, ou seja, qual é a sequência de até 8 bits que formam 1 byte, que formam aquele número. Para que eu consiga saber qual que é, então, o número binário daquele determinado número decimal, eu preciso dividir ele por 2, tá? E as respostas, pessoal, de um número binário sempre vai ser 0 e 1, nunca vai ser diferente disso. Então, eu já vou explicar para vocês nas continhas. Então, toda vez que a gente
perguntar em binário, falar em binário, vocês têm que saber o quê? Para eu descobrir o número binário de um determinado número decimal, eu preciso dividir por 2, tá? Sempre 2. Ah, sempre 2? Sempre 2, tá, pessoal? Tô falando para vocês por quê? Porque depois do binário, a gente tem os hexadecimais, que a gente vai ver também depois, tá? Mas primeiro vamos falar sobre os binários. Então, toda vez, qual vai ser a minha resposta? A minha resposta sempre vai ser uma sequência de 0 e 1. Gi, não pode ter um número 5 perdido no meio? Não pode, tá? O número binário sempre é 0 e 1, 0 e 1. Aí ele faz a combinação, tá? E a gente tem aquele determinado número decimal, ou a letra, né? A letra do alfabeto, enfim, certo? Então, que nem no nosso caso. Uma coisa também, um conceito que sempre cai, que vocês precisam também ter em mente de vocês. Quando falarmos em bit e byte, tá? Byte, pessoal, a gente utiliza isso aqui no nosso dia a dia. Quando a gente fala, a minha internet é de 500 kbytes. Não sei o que lá, não sei quantos bytes, tá? Então, a gente utiliza isso no dia a dia. Depois, vou ensinar vocês também a fazer a conversão dos bytes aí. Mas vamos por partes para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Então, toda vez que eu falar de bit, nós estamos falando 1 ou 0, tá? Então, eu tenho 1 bit de. Esse 1 bit representa ou o número 1 ou o número 0. E byte, pessoal, byte é um conjunto de 8 bits, tá? Então, 1 byte é um conjunto de 8 bits. Então, pessoal, nessa conversão aqui desses 8 bits que acabam formando um byte, a gente consegue fazer uma sequência de combinações que a gente consegue aí contemplar todas as letras do teclado, tanto em maiúscula quanto em minúscula, também a questão dos acentos dos caracteres especiais. Então, tudo isso é baseado, né, que surgem aí a tabela ASCII, tá bom? Então, lembre sempre na cabecinha de vocês, 1 bit é 0 ou 1, tá? E 1 byte equivale a 8 bits, sempre. Não pode ser 10 bits, professora? Não. 1 byte equivale a 8 bits, tá? Sempre vai ser isso que vocês têm que ter em mente. E aqui, por final, pessoal, que eu achei interessante, né? Que eu coloquei aí para vocês, a representação, então, para ser mais fácil para que vocês consigam enxergar. Então, lembra lá no primeiro computador, no ENIAC, da primeira geração, quando as pessoas ficavam trocando as válvulas, que pareciam aquelas lâmpadas, isso aqui é bem similar, tá? Então, aí no nosso caso, onde eu tenho uma lâmpada apagada, significa que eu não tenho corrente elétrica. Quando eu não tenho corrente elétrica, ele é representado pelo número 0. Quando eu tenho corrente elétrica, a lâmpada está acesa e é representada pelo número 1, tá? Então, tudo isso, pessoal, acontece o tempo todo no computador e é imperceptível aos nossos olhos, porque nós temos os softwares, né, em especial o sistema operacional, que faz todo esse gerenciamento e que a gente nem percebe que está acontecendo, tá? Então, imaginem vocês quem criou, né, essas linguagens de máquina, que foram os primeiros aí programadores que a gente vai falar. Imaginem a inteligência dessas pessoas, né? Então, uma coisa que é assim, fazer o computador entender que onde tinha uma sequência de 8 bits era um byte e que formava tal letra ou tal número, entendeu? Então, é muito complexo isso, certo? Deu para entender esse resumão que eu fiz para vocês sobre bit, byte e números binários? Então, tá tudo interligado. Falei de número binário, eu quero uma conversão de um número decimal, que é o que a gente está acostumado, tá? Então, sempre tenho que dividir por 2, sempre, independente do número. Beleza. E outra coisa que vocês sempre têm que ter em mente de vocês, sempre o número binário, ele é composto de 0 e 1, 0 e 1, tá? E aí a gente tem a questão dos bits e dos bytes, ou seja, um bit representa, perdão, um bit nada, um byte, perdão, vamos pro byte. Cada 8 bits, nós temos um byte, tá? Então, é sempre assim, um bit representa ou é o número 0 ou é o número 1, tá? E quando a gente tem aí, no caso, 8 bits junto, a gente tem um byte. Gi, mas eu só tenho
5 bits. Então, você está falando para mim que você só tem 5 bits. Nós precisamos de 8 bits para formar um byte, tá? Então, tem que ser assim. É igual, vamos voltando para nossa, vindo para nossa realidade. Para você ter R$1, se você tem 99 centavos, você não tem R$1. Falta 1 centavo para você completar R$1, tá? É a mesma coisa bit e byte, tá? A gente utiliza byte o tempo todo, tá? Depois, a gente agora, depois dos binários, nós vamos passar pelos hexadecimais. Depois dos hexadecimais, aí a gente vai passar aí pelas questões, né? Pelas continhas dos bytes, kilobytes, que é o que a gente utiliza muito hoje, os megabytes, tá? Gigabytes, para que vocês tenham esse conhecimento. Gi, você vai ficar focando muito em conta, conta, conta? Não, pessoal, tá? Mas eu preciso que vocês saibam, que vocês tenham pelo menos o conhecimento para quando alguém falar para vocês, eu transfiro. É muito. Antigamente caía muito em prova assim, tá, pessoal? Eu tenho um arquivo de 50 kbytes e a minha internet é de 10 megabytes, por exemplo. Quanto tempo vai demorar para transferir esse arquivo? Isso caía muito em prova de concurso público, tá? Aí depois agora eles começaram a diminuir um pouquinho essa questão das contas, mas caía muito isso. Então vocês têm que saber, pelo menos para que vocês tenham essa noção, tá? Então vamos lá agora para o principal. Gi, eu quero escrever um número decimal, quero passar um número decimal para binário. Como que a gente faz isso? Então vamos lá. Então aqui no meu caso, pessoal, eu até deixei do lado aqui, tá? Porque vocês devem ter visto no vídeo que eu gravei na semana passada, é horrível fazer as contas, fazer as divisões, sentar numa lousa, né? Então, como fala? Eu improvisei no PowerPoint, né? E aqui eu deixei os números de lado para eu ir copiando. E não se preocupem que eu vou fazer um do zero com vocês aqui, tá? Vou fazer o 10 junto com vocês, vou fazer mais um. E aí depois vocês vão fazer os números sozinhos. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu apagar esse zero bonitinho aqui. Então, vamos lá. No nosso caso aqui, tá? Se eu fizer 10, tenho o número 10. Então, vocês vão ver na lista de exercício de vocês, tá escrito converta nada. Eu escrevi como... Eu acabei de digitar, hein? Tá certo mesmo. Converta os números decimais em binários. Binários, tá? Assim, vamos salvar. Então, vamos lá. Então, nós temos o número 15, o 27, o 53. Então, vamos fazer o número 15, tá? Então, converta os números decimais em binários. Então, vamos lá. Todo mundo tá vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim? Tá, obrigada, Yasmin. Então vamos fazer aí, tá? Converta o número 15 em binário. Então, toda vez que eu falar binário, lembra que nós temos que fazer, né? O número que eu quero, dividido por 2, sempre por 2, tá? Então, no nosso caso aí. Então, vamos pensar na tabelinha, né? Vamos pensar na tabuada. Se eu fizer 7 vezes 2, 7 vezes 2 é 14, certo? Todo mundo concorda comigo? Que 7 vezes 2 é 14? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Se eu colocar 7 vezes 2, dá 14. Se eu fizer 8 vezes 2, dá 16. Então passa, tá? Lembra que na divisão nunca pode passar. Sempre tenho que parar antes, né? Então, 7 vezes 2 é 14. 14, né? Para 15, falta o número 1, falta 1. Resta 1 que a gente fala, né? Então, vai restar 1. Pessoal, eu coloquei de vermelho para ficar mais fácil, para a gente conseguir identificar depois quais são os números binários, tá? Então, restou 1 aqui, certo? Voltando. Gi, já acabei a conta? Não, não acabou. No normal, você já teria acabado, tá? No nosso caso, ainda não acabou, por quê? Aqui, tá? Na nossa continha, sempre tem que sobrar ou 0 ou 1. No caso, 0 nunca vai sobrar, né, pessoal? Porque 0 vezes 2 sempre é 0, tá? Então, sempre tem que terminar com 1 aqui. Se tiver algum outro número diferente,
tá bom? Então, no nosso caso, a gente não pode fazer, tá? Tem que terminar com 1 ou 0 aqui. Então, vamos lá. Então, temos que fazer a divisão de novo. Então, vou aproveitar aqui, deixa eu copiar essa partezinha. Oh, mas eu tenho uma... É uma beleza. Aqui, copiei. Então, vocês estão vendo como a professora sofre. Então, vamos lá. 7 dividido por 2, né? Então, se eu fizer 4 vezes 2 dá 8, passei. Então, não é. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 2 dá 6. Então, para eu chegar no 7, vai sobrar 1, né? Resta 1 no caso. Então, vamos lá. Deixa eu copiar um número aqui. Oh, Jesus. Cadê? Aqui. Então, vamos lá. Aqui, então. Se eu colocar 4, 4 vezes 2 dá 8. Passei do 7. Não. Então, eu tenho que colocar o quê? O 3. 3 vezes 2 são 6. Para 7, falta 1. Então, vou copiar 1 aqui de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, pessoal? Se a gente tivesse com uma lousa, era muito mais rápido, né? Mas tudo bem, a gente não tem a lousa. Quem não tem cão, caça com gato, né? Fazer o quê? Então, cadê? Cola aqui 1. Pronto, apareceu. Falei que olha. Aqui. Restou 1, né? Beleza. Paramos no 3. E aí, continua ou paro? Eu tenho que continuar, tá? Porque é diferente. Não é 1 e nem é 0. Então, vamos de novo. Então, aqui. Então, vamos lá. Então, 3 dividido por 2, quanto que dá? Então, vamos lá. Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4. Passei do 3, não tem como. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho que fazer 1 vezes 2, que dá 2, e falta 1 aqui, né, para 3. Então, vamos lá de novo. Aqui, vou aproveitar um que eu já tinha copiado. Então, aí aqui é 1, porque se eu fizer 2, né, ó, 2 vezes 2 são 4, então não. Então, é 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, falta 1. Então, a mesma coisa. Cadê? Aqui, pronto. Tá? E aí, Gi, já acabei a minha... Já acabei? Já acabei, porque acabou no 1 ou no 0, tá? Então, no nosso caso, acabou em 1. Como eu falei para vocês na outra aula, quando eu vou escrever... Deixa eu apagar aqui. Quando eu vou escrever o número binário, eu começo de baixo para cima, tá? Então, aqui no caso, o número 15, ele é representado pelo número 1, 1, 1, 1, tá? Então, vamos lá. 15. A sequência de bits, por enquanto, né? Do binário é 1, 1, 1, 1. Então, 1, 1, 1, 1. Certo? Esse aqui é o número 15. Oi? E sempre tem que terminar com 1, né? Como assim? Você fala aqui? Não, Ou aqui? no final, porque, por exemplo, terminou Aqui. com 3. É isso. Ah, sim, isso. O último Por que que eu tô falando? Porque a gente fala, tem que terminar com 1 ou com 0. Só que se eu for fazer 0 vezes 2, dá 0 aqui, né? Então, sempre ele vai acabar morrendo no 1 aqui, tá bom? Entendi. E aí, nos outros números, nos resultados, pode ser diferente? Aqui você fala diferente de 1? Não, por exemplo, você fez 3 dividido por 2 é igual a 1 Ah, vezes 2, isso. que vai dar 2 embaixo do 3, que vai ser 3 menos 2. Aí sobra 1. Aí sobra 1, isso aí, esse 1. Pode dar resultado diferente? Só vai dar 1 ou 0. Só, sempre? Sempre nos... Sempre. Por exemplo, se aqui fosse o número 4, 4 dividido por 2 é 2, certo? Certo. 2. 2 vezes 2, 4. Resta quanto para 4? Nada. Então, aí aqui seria um 0, tá? Agora eu vou fazer um outro para você ver, tá bom? Tá Esse aqui é o número 15, tá, pessoal? Eu não sei se vocês tiverem curiosidade também para saber se a resposta tá certa ou não. Existem aplicativos de celular que vocês podem estar baixando que é conversor de binário, tá? Ele é conversor de binário, de hexadecimal. Tem mais uma outra conversão que a gente costuma não ver, tá?
Então, se vocês quiserem para conferir, para ver se tá certo, tá? Se vocês derem uma pesquisada também assim na internet, ó, binário de 15. O próprio Google, ele tem, tá, ele tem a calculadora dele, tem hora que ela aparece, ó. Então, vamos lá, 15, o binário de 15 são 4, 1. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver se deu certo. Pensou? Passou um a mais, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Deu 15, o binário de 15. Então, vocês vão ver, pessoal, tá em dúvida? Baixa o aplicativo, deixa eu até ver se eu algum nome de aplicativo para vocês. Então, vamos pesquisar aqui rapidinho. Calculadora, binário. Olha lá, binário e hexadecimal, tá? Então, vamos ver aí. Vocês podem... Esse tem anúncio. Tem uma aqui, ó. A que eu costumo utilizar, pessoal, ela chama hexadex, que tem o octadecimal e o binário, né? Então, hexadecimal, deixa eu colocar o nome dela para vocês aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vocês vão pesquisar aí, calculadora. Calculadora. Ai, foi. Binária hexadecimal. Binária, tá? Aí, o aplicativo que eu costumo utilizar é o Cadê tu? Decimal, né? Que é o que a gente usa. Porque a gente tem o processo inverso, tá, pessoal? É que assim, vamos por passos, tá? Que tem como depois você ter um número binário, você quer descobrir qual número que ele é em decimal. Aí você tem o processo inverso, tá? Mas não vou passar para vocês agora para não confundir a cabecinha de vocês. Ó, então da nossa lista de exercício, vamos lá. Vamos pegar um outro aleatório. Gi, eu quero converter, vamos pegar o 79, tá? Ó. Não, vamos pegar o 68 que é par, tá? Vou pegar o 68. Ah, não, professora, pega o 79 que é mais difícil. Qual? 79 que é ímpar. Ah, o 79? Tá bom. Aqui eu acho que... Bom, vamos tentar para ver se vai aparecer algum zero nele. Então, vamos lá. Vocês têm aula com o professor Renatinho? Não. Não? Tá. Não, é que o Renatinho é craque nisso. Então, vamos lá. Então, vou duplicar o slide aqui rapidinho. É o 79, né? Uhum. Vamos lá. 79. Então, deixa eu apagar daqui para baixo. Mas o que eu fiz, hein? Ué? Ah, claro, tô na tecla errada ainda. Ai, gente, olha como que o professor sofre também. Vocês sofrem e a gente também sofre. Eu já procurei para ver se tem algum aplicativo que simula uma lousa, né? Mas eu queria uma lousa mais fácil. Não para eu ficar quebrando a cabeça. Então, deleta aqui. Deleta aqui. Deleta a flecha. Deleta um, vai. Depois eu só vou... Deixa eu copiar um aqui. Vou colocar ele desse lado só para eu usar o mesmo tamanho de fonte. Olha. Aqui, pronto. Olha, é foda, viu? Olha, não pode falar palavrão. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos... Olha, apaguei de novo. Vai, deixa aqui, depois eu começo. Ó, então, vamos lá no nosso caso. Ué, mas eu apaguei o errado. Ué? Nossa, gente. Você professora. está percebendo, professora. Vamos pôr aqui 79. Pronto. Aí. Opa, 79. Então, vamos lá. 79 dividido por 2, tá? O que vocês precisam entender é que a gente já vai direto na situação problema. Tem gente que quer colocar o número, faz a divisão, coloca vírgula, não vai, tá, pessoal? A gente sempre vai trabalhar com números inteiros, certo? Então, vamos lá. 79 dividido por 2. Então, vamos pensar. Se fosse, vamos lá, se eu fizer 40 vezes 2 são 80, certo? Todo mundo concorda? Certo. Certo, 80 passou de 79, não pode ser. Então, eu volto. Então, vamos lá. 39 vezes 2. 39 vezes 2 dá 78. Então, vamos lá. Deixa eu só... 78? É, ó. Tá certo. É.
Ó. Tá certo. Não precisa, professor. Cuidado. Não, aqui. Não custa, né? Ó, 39 vezes 2, 78, tá? Se eu fizer 40 vezes 2, dá 80, certo? Então, eu passo. Então, lembra que na divisão a gente nunca pode passar. A gente sempre tem que parar antes. Então, no caso aqui, vai ser 39. Deixa eu copiar um desse aqui. Vamos colar ele aqui. Pronto, 39, certo? Certo. 39 vezes 2 dá 78. Para 79 sobra 1, né? Resta 1 que a gente fala. Então, deixa eu copiar o número 1 aqui. Cadê? Aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Tudo. Não tem nada assim de extraordinário. Deixa eu apagar essa sequência aqui, que não custa alguém tirar foto e tá. Então, vamos lá. Então, 39. Gi, posso parar? Não pode? A gente tem que continuar, tá? Então, no nosso caso, vamos lá. Tenho que dividir o 39 por 2, né? Então, vamos lá. 39 dividido por 2. Quanto que dá, pessoal? Deixa eu ver se alguém responde no chat também, né? Não, ninguém respondeu nada. 39 dividido por 2. Eu acho que dá pra fazer por 15 é 30. 15 é 30. 26, professora. Ó, 18 vezes 2 dá 36, certo? Certo. Então, vamos lá. 18, 19. 19 vezes 2 dá 38. E se eu fizer 20 vezes 2, Vai dar 40. dá 40. Então, eu passei. Então, eu volto um para trás. Então, é 19 vezes 2 dá 38, né? Então, vamos lá. Então, aqui de baixo vai ser o 19. Vou lá aqui. Então, aqui é 19. 19 vezes 2, 38, certo? Para 39, falta 1. Cadê tu? Aqui. Beleza. Aqui. Então, paramos no 19. E aí, Gi, continua ou paro? Continua, tá? Porque é diferente de 0 ou 1. Então, vamos lá. De novo. 19 dividido por 2. 8 vezes 2 são 16, certo? Certo. 9 vezes 2 18. dá 18. Não é? E se eu fizer 10 vezes 2 é 20. No caso, não é 20, é 19. Então, eu tenho que parar um antes. Então, vai ser, no nosso caso aqui, 9 vezes 2, que é 18. Tá vendo tudo no 9. Ctrl V. Aqui dá 9, tá? 9 vezes 2, 18. Certo? 18 para 1, 19. Tudo bem até aqui, Yasmin? Sim. Tá. Beleza. E agora, Gi? Continua ou para? Continua, porque o 9 não é 2 ou... Perdão, não é 1 ou é 2, tá? Ai, não é 1 ou é 0. É, o cérebro, eu tô olhando pro 2 e tá falando 2. Então, vamos lá. 9 dividido por 2, aí aqui todo mundo sabe que vai ser 4, né? Pronto. 9 dividido por 2. Então, vamos lá. Se eu fizer 5 vezes 2 dá 10. No caso é 9. Então, volta um para trás. Então, 4 vezes 2 dá 8. Para 9 falta 1. Então, aqui vai ser o número 4 de baixo. Oi. Aqui. Então, aí aqui eu tenho o número 4, certo? 4 vezes 2, 8. 8 para 9 falta 1. Volta aqui.
né? E aí, posso parar, Gi? Ainda não, porque aqui tá um 4, tá? Então, vamos fazer a divisão de novo. Então, 4 dividido por 2, agora sim vai dar 0, Yasmin. Ó, então vamos lá. 4 dividido por 2, 2 vezes 2, 4, né? Então, vamos lá. Então, aí aqui, 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Então, aqui de baixo vai restar um 0. Cadê? Professora, mas mesmo que o resultado deu 0, eu não posso parar, né? Porque tem o 2 ali ainda, né? Isso, nós vamos ter que dividir ele também, tá? Entendi. Aí aqui nós estamos com o 0, né? Só que aí o 2, ele é diferente de 1 ou 0, então nós temos que fazer a divisão. Então, vamos lá. Aí agora vai dar... Isso, agora vai parar. Ó, que vai dar 1, então né? vamos lá. 2 dividido por 2, quanto que dá aqui? Isso. Que vai ficar 0. Quase que não coube no meu slide, hein? Aqui, pronto. Aí aqui no nosso caso é 1, né? 1 vezes 2, 2. Porque se eu colocar 0 aqui, ó, 0 vezes 2 é 0, tá? Então é 1, tá bom? 1 vezes 2, 2. Para 2, nada, né? Então resta 0. Agora sim acabamos a nossa continha, tá? Agora não tem mais o que dividir, porque acabou no 1 aqui ou 0, né? No caso, acabou no 1. Sempre vai acabar no 1, tá, pessoal? Então, aí aqui no nosso caso, qual que é o número, então? Né? Qual que é o binário de 79? 0, 0, 1, 1, 1, 1. É. Aí, assim, ó, a gente sempre pega o último de baixo aqui, tá? Vai ficar 1, 0, 0, 1, Isso mesmo. 1. Tá certinho. Então, aí vamos lá, ó. Então, eu peguei, tem que começar pelo 1 aqui, né? Então, 1, depois o 0, depois outro 0, depois o 1, depois outro 1, outro 1 E outro 1. e outro 1, tá? Então, o binário de 79 é a sequência de 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, tá? Tudo bem? Sim. Ô, professora, e Oi. sempre vai ter que dividir por 2, né? Sempre, Tá. tá? Sempre por 2. Independente do número que tiver aqui, tá? Sempre a gente divide ele por 2. Então, aí você sempre, por exemplo, que nem no caso, a gente pegou o 79. Então, aí a gente foi esmiuçando ele, né? Então, a gente foi lá. 79 dividido por 2, então deu 39, sobrou 1. Então, a gente vai dividindo sempre por 2. Que nem aqui que eu coloquei 333. Sempre vai dividir ele por 2, tá? Tá. Tudo bem? Sim. Pessoal, alguma dúvida com relação à divisão? Não, né? Ninguém tem dúvida, até uma das 6 dividir. Então, pessoal, o que que acontece? Para hoje, o que que vocês vão ter que fazer? Eu vou passar essa atividade para hoje e vou deixar ela aberta até a semana que vem para vocês me entregarem, tá? Vocês vão fazer a conversão. Então, converter os números decimais em binários. Então, o número 15, o número 27, o 53, o 68, o 15 eu fiz junto com vocês, tá? Mas vocês vão ter que fazer também. O 68, o 79, o 82, o 127 e o 333. De como que eu tenho que fazer isso? Pessoal, façam no caderno da nossa disciplina. Então, escrevam aí, né? Conversão de número binário para decimal. Ao contrário, conversão de número decimal para binário. E aí eu quero que vocês tirem foto para mim das contas que vocês fizeram. Não é só me mandar. Ai, professora, é o número binário de 333 e me manda a foto. Só a sequência do número. Não, tá? Porque isso daí, até eu que sou tonta, eu vou lá na internet, digito, ou eu baixo a calculadora, como eu falei para vocês, bato lá, ele dá a sequência para mim, eu copio no caderno e tiro foto. Não.
A calculadora, pessoal, se vocês quiserem baixar no celular de vocês, ela vai servir de apoio para vocês terem certeza se está certo ou se está errado, tá? Então, primeiro façam as contas, depois você confere para ver se está certo ou se está errado o seu resultado. Não esqueçam, muitas pessoas se confundem aqui, ó. Não esqueça que a gente sempre pega o resultado de baixo para cima. Tem gente que pega de cima para baixo, aí vai dar errado, tá? E a mesma coisa, não esqueçam de pegar o resto, esse restinho aqui que sobrou da divisão, tá? Por quê? Tem gente que esquece de pegar esse número 1 que tá aqui, ó. Aí ele começa a partir daqui, 0, 0, 1, 1, 1. Aí o que que acontece, como eu falei para vocês? Nas próximas aulas eu vou ensinar vocês a conferir se tá certo ou não. Do mesmo jeito que eu converto de decimal para binário, eu faço o processo inverso, tá? Então eu faço de binário para decimal. Então a hora que eu jogo isso e vou conferir para ver se tá certo, dá errado. Então acontece muito isso na prova. Eu já peguei muitos alunos que fazem isso. Eles, por exemplo, eu pego e eu vejo que a conta tá certinho, mas na hora dele colocar o resultado para mim, ele não colocou certo. Ele esqueceu um número, por exemplo, ele começou assim, ó, tá? Ele esqueceu do 1, aí dá errado. Porque se eu for fazer, a gente costuma brincar, né? Se eu for fazer a prova para ver se realmente está certo aquele número, aí dá errado, porque ele esqueceu do 1. Aí, por exemplo, aquele 1 representa o número 2 depois de uma tabela de conversão. A hora que eu somo, paro no 77. Faltou 2 para dar 79, tá? Então, prestem muita atenção nisso aqui, tá bom? Então, o número 15 e o número 79, tá? Eu vou mandar para vocês o print dessas duas telinhas aqui. Professora, Oi. é para fazer no caderno do Tim, não. É, do Tim, né? Não, no caderno de vocês, tá? Porque Não pode depois, fazer se no vocês... PowerPoint? Hã? Não pode fazer no PowerPoint? Ah, se você prefere fazer no PowerPoint, não tem problema. É que vocês viram como eu quebrei a cabeça aqui, né? Aham. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês também, se vocês quiserem aproveitar. Deixa eu... Tá. É porque eu prefiro fazer tudo no caderno, que aí eu consigo salvar na pasta de arquivos. Ah, tá bom. O que vocês preferirem, tá? É que eu quero que vocês me mandem as continhas. Oi, Vitória. Eu falei que eu também vou fazer pelo computador, é melhor porque eu deixo tudo salvo lá nas atividades. Ah, tudo bem. Então não tem problema, tá? Deixa eu pegar. Professores, outra coisa, é para te enviar onde?